Estamos aqui agora, literalmente numa conversa, né? Porque as conversas estavam sendo só diálogos, né? Mas a ideia é ir retomando aquele nosso curso de terça, né? No qual a gente se encontra aí desde 2011 e aos poucos ir trazendo aí os membros ilustres do curso para participar das conversas, né? E expandindo esse seu trabalho aí mais de formação básica do homem. Seguindo um pouco nessa linha, né, Malé, talvez bem genérica, né, do que a gente vem tratando, assim, de uma consciência da realidade, dessa tomada de consciência do nosso real lugar, né, do que é, de fato, a nossa vida no mundo concreto. Acho que uma boa porta de entrada, assim, para a conversa de hoje poderia ser, talvez primeiro falar um pouco da importância que as condições exteriores têm para a nossa vida interior. Como que no fundo as coisas não estão tão separadas assim, né? Talvez essa própria distinção que a gente faça já seja fruto de uma possível confusão ou uma decorrência aí dessa separação de alma e corpo, né? Que é algo que você insiste muito que a gente tome a consciência que, na verdade, as duas coisas estão interligadas mais do que pode parecer, né? Enfim, qual a importância aí dessa tomada de consciência da articulação dessas duas realidades? Bom, boa noite a todos. Antes de tudo, seria bom o Gabriel e o Felipe também se apresentarem aqui, porque a nossa conversa hoje é com outros membros do Grupo Tempo, né, e desse grupo de estudos que o Roger agora apontou, e que nós temos mantido ao longo dos anos, aí, né, desde 2011. Então, antes de eu começar a falar, apresentem-se aí, Gabriel e Felipe. Bom, meu nome é Gabriel Bonpater, eu sou aluno do Malé já desde 2012, que foi o ano em que eu ingressei na Unicamp, né, no curso de Artes Cênicas. Eu tive a graça de encontrar um professor assim, como o senhor, né, lá, e venho acompanhando, então, os cursos de terça-feira, entre 2013, 2012 e 2018. Então foram aí 6 anos com o curso regular. E agora a gente está tendo a chance de voltar com essa coisa da quarentena, retomar isso de alguma forma. É isso. Eu conheço o Malé desde 2010, quando eu ingressei no curso de Artes Cênicas da Unicamp também, na turma do Roger. Em 2011 começou o famoso curso de terça, que na época era de segunda, depois passou para quarta, e eventualmente foi terça. E, bom, o contato com o Malé mudou completamente a minha vida, né? Explicou várias coisas que estavam acontecendo que eu não entendia e direcionou os meus caminhos nos anos seguintes, né? Saindo da faculdade, a gente entrou no Grupo Tempo, continuou trabalhando com o Malé, nos espetáculos e mantendo sempre as aulas e outros trabalhos. E atualmente eu trabalho nas edições Killian, fazendo livros, o que faz parte da minha vida nesse mesmo contexto, né? No discipulado do Malé. É isso. Muito bem. Então, a pergunta tua, Roger, relaciona, quer dizer, como é que no mundo concreto, né, nós nos relacionamos com esse mundo concreto, ela veio de uma reflexão nossa em relação a esse próprio assunto, né,
e alguma coisa que eu tenho publicado aí no Instagram, que é um certo, não propriamente receio, mas eu tento evitar a expressão de vida interior, não é? Porque ela pode ser mal interpretada, e às vezes as pessoas tomam essa ideia de vida interior como uma vida desconectada do mundo externo, né? E o assunto é bastante complexo, porque, de fato, não há como você se relacionar com Deus, viver uma vida de oração, enfim, de meditação, sem haver, de fato, uma vida interior. Quer dizer, um conhecimento de si mesmo, né? Quer dizer, uma intimidade com a sua própria alma, até porque nas condições em que a gente vive, a gente tende a estar muito preocupado e com foco no mundo exterior, né? Então aí tem de fato um problema para a nossa vida, porque também muitas vezes a gente encontra pessoas que vivem, que têm lá suas orações diárias e procuram ter uma vida interior, mas imaginam que essa vida interior é independente da sua inserção no mundo, da sua relação com as outras pessoas, com o cosmos, né, com a vida social, enfim. E isto aí, em cada um de nós, vai tomar uma medida que está relacionada à sua própria vocação e à sua própria personalidade. Né, não há... Tem aquela famosa passagem do Evangelho em que o Jesus Cristo, usando de uma metáfora, né, mas diz para os fariseus que vocês ficam limpando, né, o que está por fora, não é? E por dentro vocês são cheios de sujeira e de maus pensamentos, etc. Né? Ou melhor, não é essa passagem. A passagem é oposta, em que ele diz: vocês ficam limpando as coisas, nos objetos de culto. Haviam muitos preceitos na lei mosaica, né, para a purificação dos objetos de culto e mesmo os objetos pessoais, né, e não se preocupam com o seu interior, quer dizer, em purificar o interior. E aí ele diz: mas quem fez o que está dentro, fez também o que está fora. Né? E nós podemos pegar quase no sentido oposto, que muitas vezes a gente tem uma ilusão de que nós somos muito puros, ou assim, moralmente corretos, interiormente, mas não cuidamos do nosso entorno, do nosso mundo exterior. A gente separa também a vida interior do mundo concreto. E é difícil articular essas duas coisas, porque a gente tem no próprio Evangelho a palavra, quando Nosso Senhor usa a palavra mundo, ela às vezes aparece num sentido e às vezes aparece no outro. Às vezes aparece no sentido do cosmos, do mundo criado por Deus, e às vezes aparece no sentido do mundo
criado, vamos dizer, pela cultura, pelos homens, né? Quer dizer, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, ele está falando do mundo das convenções, do mundo social, vamos dizer assim, né? Do que talvez a gente pudesse chamar de mundo terreno, né? Usando quase uma redundância, né? É que quando hoje a gente pensa mundo, a gente tende a pensar no mundo terreno mesmo, no mundo material, né? Mas mesmo esse mundo material, ele pode ser pensado de duas maneiras. Aquele que foi criado pelo próprio Deus, e este é bom, né, como ele próprio diz no Gênesis, ou como o mundo das convenções, né, e dessa famosa expressão, né, que se usa no catolicismo, né, dos respeitos humanos, né, onde a gente se preocupa mais com a nossa imagem, né, do que com aquilo que de fato nós somos, né? Então a gente muitas vezes, quando a gente fala mundo, a gente esquece que nós estamos inseridos no mundo e fazemos parte dele, não é? E acabamos tendo uma visão um pouco cartesiana, né, um pouco abstrata do eu, né, que seria uma um eu que é independente do mundo externo. Esse é um assunto árduo da gente entender e talvez nem dê para explicar muito todas as implicações que isso tem, né? Porque existe algo em nós que transcende o mundo e que, portanto, é independente do mundo. É o que se chama propriamente de espírito ou do eu profundo. Ele, em princípio, ele transcende o mundo, mas ele não é independente porque ele não tem uma existência anterior ao teu nascimento, né? A não ser que você entenda essa existência como uma existência na mente divina, né? na, no, na eternidade, quer dizer, que Deus nos pensou antes da criação do mundo. Bom, é verdade, mas já dizer antes da criação do mundo já é um ponto de vista interior ao mundo, né? Um ponto de vista da existência. Porque esse antes da criação do mundo, na verdade, é na eternidade. Então você também poderia dizer, Deus me pensa agora. Só que agora ele me pensa ele me vê na minha existência em ato, ao mesmo tempo que ele me vê na minha realidade, vamos dizer, última já. Quer dizer, é algo que a gente até entende a proposição disso, mas a gente não compreende de fato isso aí. Porque para compreender isso aí, você teria que já estar instaurado na eternidade, né? É aquele velho problema que sempre nos deixa atônitos, né? A gente não sabe, não tem como resolver humanamente, que é a relação entre criação e destino último do homem, né? Ou entre o tempo e a eternidade. Quer dizer, Deus nos criou, mas ele é eterno. Então, como dizem alguns santos, né? Ele já está nos vendo também no nosso destino último, né?
o que pode nos levar a uma posição, como é que se chama isto? Me falta a palavra, mas assim, a ideia de uma espécie de Predestinação? determinação, né? Eu já estou determinado a ir para o céu ou para o inferno. Meu destino último já está determinado. Ou seja, isso eliminaria a nossa liberdade. Né? Mas você dizer também, não, Deus não sabe, então, o meu destino último, porque isso depende da minha liberdade e do que eu vou fazer. Bom, mas aí você está dizendo que Deus está dentro do tempo. Você está limitando a consciência divina, né? Então é uma tensão que humanamente não dá para resolver. A gente, pelo menos eu, talvez alguém mais inteligente que eu e mais santo, consiga vislumbrar isso melhor. Mas a gente vê isto como uma aporia que não tem solução do ponto de vista humano. Né? Quer dizer, nós devemos nos comportar como se o nosso destino eterno dependesse da nossa liberdade. Porque é o que o próprio Deus disse. E não nos preocupar muito como é que Deus articula isso e sabe quais serão as nossas escolhas futuras. Né? Porque eu também não tenho nenhuma ideia de como é que ele sabe. Não é? Porque a gente não tem experiência da eternidade. Não é? A gente até tem, vamos dizer, uma experiência no sentido de saborear, no sentido de experimentar algo disto nos momentos em que Deus nos toca de alguma forma, né? E abre-se um horizonte, uma dimensão supra-humana para nós, mas pelo menos para nós, meros mortais, né, de uma forma muito sutil, que nos serve como referência para a nossa vida, nos serve como bússola, mas ao mesmo tempo a gente não incorpora isso plenamente na nossa existência. Se a gente incorporasse, quer dizer, ou quando a gente incorporar, para não eliminar essa possibilidade, nós estamos já num nível de santidade muito alto, nós estamos vivendo em Deus, e com uma tal intimidade que a gente participa atualmente do ser de Deus, né? E isto, de uma certa forma, é a definição da santidade, né? Não sei se eu respondi, acho que só comecei a resposta, mas talvez como é o nosso costume em grupo mesmo, e é essa a intenção da gente tentar fazer isto e compartilhar com as pessoas, né? Se vocês quiserem falar ou perguntar, vamos lá. Tá claro isso que eu disse? Acho que foi até uma resposta assim mais longe do que eu estava esperando, né? Porque no fundo esse talvez seja o centro obscuro do qual todos os outros paradoxos e dúvidas, né, se irradiam assim, porque no fundo a gente sempre que a gente vai tentando estudar um pouco mais, assim, a gente sempre chega nesses paradoxos, né? Você sempre chega numa encruzilhada onde qualquer determinação sobre um dos aspectos você vai cair num erro, né? E parece que a própria não sei se dá para falar assim, mas uma certa predisposição, uma coragem assim de se manter nessa linha tênue, nessa encruzilhada, é o que te dá uma orientação mais clara de como trazer essa vida interior para a vida exterior, né?
como transformar essas reflexões em ações, né? A vida humana é feita de contradições, né? E são contradições que não se resolvem no plano humano. Quer dizer, não adianta, isso vale mesmo para todos os assuntos de importância, como você acaba de dizer, na vida humana, né? Se você pensar também, por exemplo, aliás, o Evangelho está recheado desse tipo de proposição, né? Quando Cristo diz: se você quiser ganhar a sua alma, você vai perdê-la, e quem perder a sua vida vai ganhá-la. A gente fica, ok, mas né? E aí, é claro, meditando sobre isso, você vai compreendendo. Mas a compreensão, a articulação desses dois elementos, dessa tensão, e essa aí, digamos, ela é de menor dificuldade do que essa outra que a gente falava, que é a questão da eternidade do tempo, né? Quer dizer, a questão de articular a vida terrena com a vida eterna, ela só pode se dar no plano da vida eterna, plano da eternidade, né? E, portanto, num ato de fé, mas não no sentido comum da palavra, mas no sentido próprio, né, cristão da palavra, que é uma participação, uma abertura para a própria inteligência divina, né, através, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Né? Que se você pegar o símbolo dos apóstolos, né? Que eu acho que é uma expressão que a gente deveria retomar, né? Porque a gente esquece que aquilo ali é simbólico, né? Se bem que símbolo ali não é tomado no sentido talvez mais próprio do que hoje a gente entende por símbolo, mas ele tem quer dizer, toda palavra é simbólica, toda realidade é simbólica, né? Então eu acho que assim, quando a gente fala o credo, ainda mais hoje em dia, fica uma palavra meio vazia. E às vezes dá a impressão de uma série de proposições que a gente tem que aceitar cegamente, né? Então essa expressão que é tradicional tem milhares de anos, menos de 2.000 anos, né? Mas tem centenas de anos, do símbolo dos apóstolos, me parece que poderia ser retomada. Até porque a gente está perdendo a dimensão simbólica. Quer dizer, as pessoas que trabalham com arte, uma parte delas, a menor parte hoje em dia, ainda se inquieta com isso, com a perda da dimensão simbólica no nosso dia a dia, né? Que eu acho que é uma coisa sobre a qual é uma coisa sobre a qual eu venho trabalhando bastante, insistindo, porque se nós perdemos a dimensão simbólica da existência, nós perdemos o sentido da própria existência e acabamos vivendo uma vida vazia, a deriva, não é? Mas, enfim, se você pegar o símbolo dos apóstolos, ele não é uma série de proposições demonstráveis, vamos dizer assim. Né? Algumas até você pode demonstrar logicamente, mas mesmo demonstrando logicamente, você está partindo de um princípio, de uma base que não tem justificação lógica, né? Quer dizer, quando você diz, toda a lógica está montada em cima de três
intuições intelectuais fundamentais, né, que sustentam o edifício da lógica. São os tais princípios, né, princípio da identidade, princípio da não contradição e do terceiro excluído. Né? Quer dizer, o princípio da identidade diz A é igual a A. Quer dizer, tudo que existe é igual a si mesmo. O problema é que quando você afirma isto, você está partindo do princípio da identidade. Não é isso? Então, o princípio da identidade não tem prova. Tá certo? Ele é uma intuição intelectual. Eu digo, tá, mas o que garante essa intuição intelectual? A intuição intelectual. Bom, então, ele não se justifica racionalmente. Não é uma justificativa racional do princípio da identidade. A justificativa é porque sim. Parece coisa de menino, né? Por que você está fazendo isso? Porque eu quero, porque sim. Ou mãe, né? Mãe gosta de dizer também isso, né? Pai, faz isso, menino. Mas por quê? Porque sim. Tudo bem, é uma coisa evidente. Ninguém em sua consciência duvida de que, pelo menos se não meditar sobre o assunto com cuidado, né? Duvida de que toda coisa é igual a si mesma. Que A é igual a A. Quando eu digo A, eu estou dizendo A e não B nem C. Não é isso? E eu estou vendo, quer dizer, com a inteligência eu olho para isso e eu não duvido. Digo, não, isso é evidente. Digo, mas não, você não tem nenhuma garantia intelectual disso. É o que vai gerar um problema que é insolúvel no plano racional da filosofia moderna. Né? Começa lá com Descartes, de uma certa forma, esse problema. Né? Como é que o Descartes tenta fazer isto? Né? O Descartes tenta, o projeto das meditações de filosofia primeira é chegar numa certeza tão certa, né, da qual ninguém pode duvidar. Não é isso? E como todo mundo sabe, ele chega naquela afirmação de assim, bom, eu não posso duvidar que eu estou duvidando agora. Não é? E que eu estou pensando, mesmo que esse pensamento esteja equivocado, eu não estou equivocado de que eu estou pensando. Não é? Então, pelo menos a afirmação de que eu penso neste momento em que eu penso, ela é certa, mesmo que esse pensamento não corresponda a nenhuma verdade exterior a ele, né? E o pensamento ele não pode ocorrer sem que alguém o esteja produzindo. Então, eu também não posso duvidar que no momento que eu estou pensando, tem um eu que está pensando este pensamento. Né? E aí ele chega numa certeza que é a famosa, apesar de não existir essa frase, não está nas meditações mesmo, mas é o famoso penso, logo existo. Que já está, né, em germe numa passagem de Santo Agostinho. E agora não sei talvez, se vocês lembram em que livro, tá? Porque não é nas Confissões, eu acho que está isso.
É nas Confissões, assim, acho que é no livro 10. É? Né? Ele diz, eu sei, portanto, se eu estou pensando, eu sei que eu existo, mas eu não sei por que eu existo. Né? De uma certa forma, é o Descartes sintetizado, vamos dizer assim, mas com um acréscimo, que é a pergunta por quê? Né? Que o Descartes não faz. Mas ainda assim, você não escapa totalmente do problema kantiano, porque ainda alguém sempre pode dizer assim, mas o que garante que esta compreensão aí que você está tendo seja certa? Você não tem a que mais buscar, né, para justificar isso. Isso aí é uma última, você chega num ponto limite, que é o ponto, no fundo, que até dispensaria todo aquele caminho do Descartes, que é um pouco forçado, né? Que é o ponto limite que você diz, bom, eu intuo, a minha inteligência vê que as coisas existem, né? E não é só sensivelmente que eu percebo isto. Não, com a minha inteligência eu vejo, por exemplo, este monitor agora, e sei que este monitor tem uma existência própria, que independe de mim. Acho que ninguém é louco o suficiente para achar que se morrer agora, o monitor vai desaparecer. E nós estamos falando de realidades corporais aqui, né? Eu disse que é forçada porque o Descartes chega a colocar a dúvida, a própria lógica, né? Aos princípios lógicos, né? Levantando a hipótese de um anjo mau, né? De um demônio, que me enganaria toda vez em que eu penso que A é igual a A, e me induziria a acreditar nisto, sem que eu estivesse vendo a evidência disto. Mas nós podemos esquecer isso aí agora e reconhecer que, bom, não, existe uma evidência do princípio de identidade que eu capto. É evidente para mim isto. Mas eu não sei por quê. Porque isso aí é um dado último, isso aí está na base do meu pensamento. Ou seja, a gente poderia dizer assim que a base do pensamento racional, eu não diria irracional, mas é suprarracional, ela transcende a razão. E, portanto, eu não posso justificar em última instância, eu não posso justificar o meu pensamento, as evidências intuitivas, as evidências intelectuais. Pelo menos não no plano humano. Então, parece que a única saída desse impasse é por cima. Ou seja, é só quem ouve isso em geral ouve num registro religioso. E aí embola tudo de novo. Né? Mas não é possível você falar em Deus eliminando a dimensão religiosa também. Né? Religião quer dizer religar. Religar ao quê? Ao próprio Deus. Por quê? Porque nós estamos desligados.
Não interessa se você pensa isto como Platão, né, que, pelo menos na parábola lá, na alegoria, né, dos escritos dele lá, ele diz que nós vimos a verdade, a alma viu a verdade antes de vir a este mundo, e quando chega aqui ela esqueceu. Ou se você diz que é que ela via e por causa de um pecado original, ela se desconecta dessa visão superior, vamos dizer assim. Quer dizer, uma visão da realidade que a gente poderia chamar em Deus, participando da sabedoria divina, né? Mas o objetivo das religiões, em última instância, mas vamos pensar que o cristianismo, que é mais próxima, e a nossa, é que nós retornemos a esse estado paradisíaco, onde nós participamos da inteligência ou consciência, se você quiser, divinas, né? E aí este tipo de tensão, ela não se dilui, mas ela é articulada num outro plano. E, portanto, você só compreende isto experimentando essa participação. Não é possível compreender isto no plano puramente ou meramente humano. Não sei se está muito abstrato, está muito, como a gente diz, enfim, abstrato, fora da nossa, do alcance. Não, acho que não, acho que está claro, caminhando. Estamos na tentativa, né, de tentar experienciar isso de alguma forma. Esse contato que parece que é possível a nós entre o tempo, um instante, e a eternidade, né? E pelo menos o que eu entendi foi isso, que se a gente acabar apelando para soluções puramente verbais, racionalizadas, a gente acaba indo para longe, né? É por aí. Sim. E é nesse sentido que, retomando a coisa da visão simbólica, né, que a gente pode se beneficiar disso, né? Porque ou com o discurso poético simbólico, essas coisas não ficam de fora, né? Você não precisa definir, determinar até esse ponto. E aí você consegue ir pela meditação trabalhando com essa tensão, né? De modo mais vivo, né? Sem cair tão facilmente assim em erros racionalizantes, né? O próprio, quer dizer, a gente poderia dizer que isso é muito distante da nossa mente hoje, né, do homem contemporâneo. Parece uma afirmação puramente dogmática. Mas o nosso próprio poder de inteligir nos é participado, quer dizer, nos é dado por Deus. É Deus que está iluminando a nossa inteligência. Só que a gente fica, é claro, a gente não consegue articular isso, porque a gente coloca Deus dentro do tempo. E aí a nossa tendência é pensar, então Deus está a todo momento ali junto de mim, toda vez que eu vou entender alguma coisa, Ele insufla o seu espírito em mim. Não, não pode ser isso. Né? Deus está em você como criador, ou seja, Ele está te constituindo no ser.
e está te dando, junto disso, ele te dá a luz para compreender. Mas essa luz também, vamos dizer, ela tem graus que são determinados por quem? Pelo próprio Deus, em última instância. Né? Mas ele também te constitui a tua razão, a tua capacidade racional. E, portanto, aí de novo entra essa tensão que é assim, o quanto a minha vida é responsabilidade minha e o quanto ela é responsabilidade, ou é determinada por Deus. Digo, pois é, mas essa questão só pode ser levantada por nós. Né? Porque acho que o Gugu uma vez disse isto, né? Que a gente pensa o mundo assim como as 1000 coisas, que é uma expressão, as 10.000 coisas, né? Que é uma expressão taoísta, e mais uma que é Deus. E isso é o que gera a maioria das nossas incompreensões em relação à vida interior, voltando à questão da vida interior. Né? Ontem mesmo eu estava numa live com uma amiga recente, que entrou em contato comigo por causa desse trabalho que eu venho desenvolvendo ali mais no Instagram. E uma das questões que ela tinha é relacionada a isso. Quer dizer, primeiro, assim, uma das questões era por que que Deus já não, por que que Deus já não nos poupou o trabalho dessa, né, de viver uma vida e já não nos fez plenos, vamos dizer assim, perfeitos, né? E eu disse para ela, porque nós não somos anjos. Os anjos é que são criados assim, né? Um anjo não evolui, ele já é criado na sua plenitude. Não é? Ele não tem corpo, ele não está dentro do tempo. Né? Nós não, nós somos criados, nós estamos abaixo dos anjos, por mais que isto nos humilhe, né? Mas nós estamos abaixo dos anjos. Nós temos um outro privilégio, né? Que o Wim Wenders intuiu isso um pouco naquela série de filmes sobre os anjos, né? Em que ele coloca nos anjos uma certa tristeza, o que é uma visão também equivocada, me parece, uma certa melancolia de ser homem, né? Porque nós temos alguns privilégios que os anjos não têm, né? Digo, mas anjo não tem corpo, então ele não inveja, pelo menos não do jeito que a gente inveja, né? E ele não está submetido à tristeza, pelo menos não no sentido que nós entendemos tristeza. Imaginar já como é que é a vida dos anjos já é quase uma impossibilidade para nós. Né? Você vê os santos falando disso, né? O Santo Tomás, particularmente, que é chamado o doutor angélico. Por quê? Porque ele, na história pelo menos do catolicismo latino, foi quem falou melhor sobre os anjos. Né? E, portanto, convivia. Mas isso é muitos santos a gente tem, né? Padre Pio mesmo. Padre Pio estava sempre conversando com anjos. E como é que isso se dá? Eu não tenho a mínima ideia. E digo mais, nem ele. Se você fosse perguntar para ele como é que isso se dá, ele diria, não sei, eu só sei que é assim, como diz o personagem do Suassuna, né? O Gabriel Hidalgo está chegando. Então,
Acho que basicamente é isso. Não sei se a gente chega a matar, porque nós estamos chegando no nosso tempo aqui, né? Eu não estou controlando quanto tempo nós temos de gravação. Não sei se dá para ver aqui, eu acho que não. Mas talvez a gente pudesse ir finalizando aqui. Eu já disse, Gabriel, que você está chegando agora, mas nós vamos continuar, mas nós vamos parar essa gravação aqui para retomar daqui a pouco. O que vocês acham? Falem lá. Pode ser. Não sei se a gente chegou. Arredondar não é bem a palavra, mas se a gente chegou num ponto que dizem, bom, fechamos razoavelmente a questão, né? Não entramos num ponto que eu acho que a gente até pode começar a próxima gravação a partir dele, que é exatamente essa relação que aqui se aponta no que eu falava agora, essa pergunta, por que é que nós vivemos no tempo, né? Quer dizer, por que é que o homem é feito de tal forma que ele, até o seu destino eterno, exceto nas exceções, depende da sua relação com o próprio Deus, né? Que é outra coisa que é difícil de compreensão hoje, e para nossa mentalidade é difícil de aceitar, que é essa ideia de que o teu destino eterno é determinado pela tua vida temporal, né? Aquela coisa do Corsão, né, do senso lúdico, que o Corsão fala, que a gente tem uma espécie de ideia, que eu não sei exatamente de onde vem, de que tudo é um jogo e no final, ó, gente, acabou o jogo e estamos todos salvos de uma certa forma, de que não existe um problema aí, né? Não existe essa questão do destino eterno que se apontou, ser determinado pela nossa vida presente. Como se tivesse uma impressão de que... Eu acho que isso vem também de um problema mesmo, que está relacionado a isso que a gente falava antes, que é essa tensão na qual a gente vive entre o tempo e a eternidade. Não é? Que a pergunta, pelo menos a mais comum, é assim, como é que algo que eu faço na dimensão temporal pode ter uma consequência eterna? Eterna não no sentido próprio, mas, né, seria eterna, ou seja, daqui para frente, para sempre, né? E, de fato, não é algo que a gente aceite com facilidade. Mas teve uma vez... Uma proporção. Diga, Roger. Teve uma vez, Malé, que você disse uma coisa que, assim, foi um marco, assim, porque depois disso eu comecei a entender um pouco melhor como funcionam as coisas. Eu sempre tive, né, uma concepção de tempo e eternidade como uma concepção linear das duas coisas, né, como se a gente estivesse no tempo e depois teria a eternidade que não tem fim, né? Mas uma vez você disse assim, né, o tempo, na verdade, ele não antecede a eternidade, né? Ele é abarcado por ela. E portanto, toda a ação que ocorre no tempo, ela já tem a sua dimensão eterna nesse momento, porque a eternidade está abarcando o tempo, né? Porque uma coisa que acho que pode confundir é isso, a gente pensar a minha ação vai ter uma consequência eterna lá para frente, né? Sendo que o que você fez agora, de algum modo, já está imprimido na eternidade, né? Não sei como dizer da melhor maneira, mas... Eu acho que a gente pode ir finalizando por aqui e retomar no próximo vídeo a partir desse ponto aqui, né? Que se abre
na verdade, uma questão não desconectada, mas um desenvolvimento num certo sentido desse assunto, né? Uhum. Ok? Ok, então. Então, até a próxima, fiquem com Deus e retomamos a gravação adiante.